tudo bem com vocês? Hoje é domingo, sabia, tio? Sim. É? E hoje é dia do quê? Vocês sabem aí em casa? Você sabe, tio? Sei. Fala pra mim então, dia do quê? Dia de ir na igreja. Muito bem, dia de irmos à casa do Senhor. E é dia do que mais, tio? De comer lasanha. Bom, hein? Lasanha da vovó, lasanha da mamãe. Que delícia! Mas ainda não é isso, tio. Não, tenta de novo. Hoje é domingo, dia de Rocha Kids! Rocha Kids! Muito bem! E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre obediência. Você é obediente? Eu tento. Eu também tento. E você em casa? Você é obediente? Hoje nós vamos aprender uma história que está nesse livro aqui, ó, na Bíblia, em Gênesis, nos capítulos 6, 7, 8 e 9. Tudo isso vai falar de uma história de um homem que foi muito obediente. E ele vai nos ensinar, sabia, tio? Muito legal. Você sabia que quando a gente ama alguém e quer muito agradar aquela pessoa, a gente obedece? É verdade. Não é? A gente obedece. E obedecer é uma forma de dizer que eu amo você. E que eu amo também aquelas pessoas que cuidam de mim. Então, se eu obedeço, Eu papai, amo. Muito bem, entendeu? Entendi. Então vamos lá demonstrar nosso amor ao Papai do Céu? Uma das formas de demonstrarmos o nosso amor a Ele é louvando ao Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi.
podem pegar de Coca-Cola, de Guaraná, tampinha. Peguei o violão. Se não tiver tampinha, pode ser o bloquinho de madeira de brincadeira, aqueles de montar. Também pode ser pecinhas de Lego, que a gente pode fazer esse som. E eu vou cantar uma música, vou ensinar para vocês uma música junto com o tio Nando. Eu sou a tia Melody, lembram? E nós vamos ensinar uma música para vocês que fala sobre Noé. Então, toda vez que falar pam, 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 nós vamos tocar as nossas tampinhas. Assim, ó. Pam, 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 é Noé que está batendo. Pam, 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 uma arca está fazendo. Pam, 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 ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou. Entenderam então como é que é? Agora nós podemos cantar, né? Já aprenderam? Nós já ensinamos uma parte e agora vamos lá na música. Quero ver todos vocês aí cantando e louvando ao Senhor. Pam, 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 é Noé quem está batendo. Pam, 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 uma arca está fazendo. Pam, 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 ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou. Pam, 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 cada dia trabalhando. Pam, 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 vai as tábuas ajuntando. Pam, 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 ele sempre está pregando que o dilúvio em breve virá. Toc, 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 animais já vem chegando. Toc, 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 2 a 2 estão baixando. Toc, 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 e na arca vão entrando. Eles querem das águas fugir. Hoje contaremos a história de um homem que foi obediente a Deus. Essa história está registrada na Bíblia, o nosso manual de instruções, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos capítulos 6, 7, 8 e 9. Então, fique atento, pois Deus irá falar em seu coração. A Arca de Noé. Houve um tempo em que as pessoas se esqueceram de Deus. Faziam coisas erradas. Todos eram maus. Deus estava muito triste com as pessoas. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Porém, havia um homem que era justo e bom. Este homem era Noé. Ele amava a Deus e andava com Deus. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. Construa 3 andares na arca e ponha uma porta num dos lados. Faça uma cobertura e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança.
Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Noé construiu a arca e, a fim de escapar do dilúvio, ele entrou na arca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Entraram com Noé na arca os animais, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Aí o Senhor fechou a porta da arca. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir toda a terra. Choveu durante 40 dias e 40 noites. A água subiu e levantou a arca, e ela começou a boiar. Morreu tudo o que havia sobre a face da terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na arca ficaram vivos. Só depois de 150 dias é que as águas começaram a baixar. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e parou de chover. Certo dia, a arca pousou nas montanhas do Ararate. Noé deu uma espiada pela janelinha, mas por onde ele olhava, só via água. Depois de 40 dias, Noé soltou um corvo, mas este, não encontrando nada, voltou para a arca. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Então, Noé estendeu a mão e pegou a pomba e a colocou para dentro da arca novamente. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Havia esperança! As plantas tinham brotado novamente. Então Deus disse a Noé: saiam todos da arca. Que festa! Eles tinham ficado trancados por mais de 1 ano dentro da arca. A terra estava muito linda. Noé ofereceu sacrifícios de gratidão e Deus gostou daquilo e prometeu nunca mais mandar um outro dilúvio sobre a terra. Em sinal de sua promessa, Deus colocou um arco-íris nas nuvens. Sempre que olhasse para o arco-íris, se lembraria da aliança que fez com Noé. Depois disso, Noé viveu feliz por mais 350 anos. E agora, nós vamos para uma parte muito especial do nosso Rocha Kids, que é a hora da palavra, a hora que a gente se aquieta para o Papai do Céu falar aos nossos corações.
Então o tio Nando vai fazer uma oração, né? E agora todo mundo vai ficar bem quietinho e vai ouvir o que Deus tem para falar a você. Vamos orar então? Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por poder ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. E o meu pedido, o nosso pedido é que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra e que a gente possa ser obediente ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. João 10:9. E aí, criançada, tudo bem com vocês? Como vocês estão aí? Meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Que saudade que eu tava de vocês, da gente passar esse tempo aqui. Então, é o tio Bento que está aqui na área, mais uma vez, tio Bento Pescador, para a gente conversar sobre a verdade de Deus, que é a sua palavra que foi nos dada. E que coisa maravilhosa, né? Nós podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E nós ouvimos a voz de Deus todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, que nós lemos, que nós ouvimos a respeito das histórias que a Bíblia narra, a respeito daquilo que Deus faz. E hoje nós acabamos de ouvir a respeito daquilo que Deus faz. Deus é um Deus que está salvando pessoas, que não está dando a elas o castigo que elas merecem. Deus é um Deus que tem amizade com as pessoas, que gosta de andar junto com as pessoas. E Noé, nessa história que a tia Melody acabou de falar pra gente, é o cara que andava com Deus. É o cara que ouvia, que obedecia a Deus. Que linda essa história, né? Que nós ouvimos agora. E que está, sabe na onde? Lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis capítulo 5. A partir dali, Moisés escreveu e contou pra gente essa história. Que linda. E que coisas maravilhosas essa história tem para nos ensinar, não é verdade? A primeira coisa que essa história nos ensina, sabe o que é? O que as pessoas estavam fazendo lá naquela época? Estavam fazendo tudo coisa errada, né? Vocês viram? Machucando um ao outro, estavam batendo, maltratando um ao outro, mentindo, brigando, arrumando confusão, causando destruição. E para eles estava tudo certo, aquilo era o normal, não é mesmo? Eles não estavam nem aí. Então a primeira coisa que essa história me ensina é que o errado, ele é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, mesmo que a geral, mesmo que a torcida do Corinthians esteja fazendo. É errado. E o certo, ele é certo, sabe por quê? Mesmo que só uma pessoa esteja fazendo. Mesmo que só uma pessoa faça o que é certo continua sendo certo. Então, nessa época de Noé, nós percebemos, e isso me lembrou uma outra história, sabe qual? A história de um pianista. Você acredita? De um pianista que estava se apresentando e que quando ele estava tocando a sua música, as pessoas estavam gostando tanto que quando ele terminou a apresentação dele, todo mundo, o auditório lotado, levantou e aplaudiu ele de pé, bem forte assim, e pediu que ele tocasse então uma última música de despedida antes de ir embora. Então, o apresentador entrou e falou para ele: olha, toque então por favor mais uma música antes de ir embora. E aí, ele olhando para o auditório, ele disse para o apresentador, sabe o quê? Nananina, não, eu não vou tocar mais uma música. O apresentador ficou espantado, olhou para ele assim, com o olho arregalado. Como assim você não vai tocar? Tá todo mundo, geral, a galera tá pedindo para você tocar porque gostaram da sua música. E o músico disse: não vou tocar. Você tá vendo aquele senhor ali sentado ali no canto? Ele não se levantou e nem me aplaudiu. Então eu não vou tocar.
Aí o apresentador, mais espantado ainda, olhou para ele assim com o olhão bem grande e falou: mas peraí, você está falando que você não vai tocar mais uma música só por causa de uma pessoa na plateia que não te aplaudiu? E todo o resto, tá todo mundo querendo te ouvir, tá todo mundo te aplaudindo. Então, esse músico, esse pianista, ele disse o seguinte, é que aquele senhor ali, sabe quem que ele é? Ele é o meu professor. Foi ele que me ensinou a tocar, foi ele que me fez como pianista. Então, se ele não gostou, eu não vou tocar. Se ele não gostou da minha música essa noite, eu não vou tocar mais nessa noite. Porque eu faço aquilo que agrada a ele e não a todas as pessoas. Me importa a opinião dele, não de todas as pessoas. Que coisa, não? Parece que essa história do pianista tem tudo a ver com o que estava acontecendo na época de Noé. Porque Noé, ele se destacava no meio daquelas pessoas exatamente por quê? Porque ele ouvia a Deus, que foi quem o fez, que foi quem o criou. E de tanto ouvir a Deus, pense num cara que ouvia a Deus e que obedecia a Deus. Pensou em alguém? Pense aí. Quem é a pessoa que mais você conhece que obedece a Deus? Pensou? Noé, ele obedecia tanto, mas tanto a Deus, que um dia Deus pediu que ele construísse um barco bem grande, chamado de arca. E esse barco ele ia ser construído lá onde Noé morava, que era um lugar deserto, que não chovia, que não tinha nada, que não tinha água. E ele foi lá e fez o quê? Construiu, ele obedeceu a Deus. Que coisa incrível! Imagine todas aquelas pessoas, os amigos de Noé, os conhecidos, o vizinho de Noé, o colega de escola que estudou com Noé, vendo ele construindo um barco e falando: cara, você tá louco, meu? Por que você está construindo um barco aqui? Não tem chuva, não tem água, não tem nada. E Noé falando para ele: sim, eu estou fazendo isso porque Deus disse que eu devo fazer isso. Porque o meu Deus disse que isso é bom, que isso é o certo, e por isso eu tenho que fazer, e por isso eu faço. E Noé, não é que ele era tão obediente assim, ele era obediente assim porque Deus um dia havia transformado o seu coração. Deus um dia havia entrado na vida de Noé e transformado aquela rebeldia dele. Porque Noé também era, como nós somos, iguais a todas as pessoas. Desobedecemos, somos rebeldes, briguentos, mentirosos. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele nos transforma. E Noé construiu uma arca que serviria para a salvação dele e da sua família. Deus salvou Noé e a sua família através daquele barco. E quando começou a chover, alagar tudo, sabe o que aconteceu? O que flutuou? A arca. A arca que Noé e a sua família entrou por aquela porta da arca e ali dentro eles estavam seguros e salvos de toda a tempestade que caía lá fora. Que coisa linda, né? E não é que a Bíblia nos diz que Jesus é a nossa arca da salvação? Não é que a Bíblia nos diz que Jesus é a porta pela qual nós entramos e também somos salvos e também estamos seguros de toda a tempestade lá fora? Sim, meu amiguinho e minha amiguinha, é isso que este livro aqui diz lá em João, capítulo 10, no versículo 9, que é o nosso versículo de hoje. Jesus disse o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Olha que Jesus disse aqui, repita comigo. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja,
aquele que entrar, aquele que estiver em Jesus, ele é salvo, ele está seguro, ele encontrou a verdadeira felicidade. Ele encontrou aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Que coisa linda, que coisa incrível. Então a minha oração e o meu desejo nesse momento e nesse tempo que nós estamos passando aqui é que eu e você, meus amiguinhos, encontremos em Jesus a nossa verdadeira salvação, o nosso verdadeiro abrigo, refúgio, um lugar seguro de toda tempestade lá fora. E que nós possamos aprender com Noé, que nos ensina que fazer aquilo que é certo vale a pena, que ouvir a voz de Deus vale mais a pena do que ouvir a voz das pessoas que fazem coisas ruins e feias que estão à nossa volta. Que nós possamos não ser como essas pessoas. E se nós formos um dia, se nós estamos sendo maus e desobedientes, que nesse momento você possa orar comigo agora, pedindo para que Deus mude o meu e o seu coração. Vamos orar? Dobre a sua mãozinha assim, feche os seus olhinhos e faça comigo essa oração. Papai do céu, eu te agradeço pela tua palavra que fala ao meu coração. Papai do céu, eu te agradeço pela tua palavra que me ensina que o Senhor me salva, que o Senhor me conduz até Jesus e que em Jesus eu encontro um lugar, um abrigo, um refúgio, um lugar seguro. Papai do céu, me perdoa porque eu muitas vezes tenho feito coisas feias e más, mas me ajuda a me arrepender, me ajuda, Papai do céu, a te obedecer, a ouvir a tua voz, me ajuda, Papai do céu, a andar contigo. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, galerinha. Essa é a nossa palavra de hoje. E agora eu gostaria que você chamasse aí, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, quem está aí com você, o seu cachorro, o seu periquito, quem está cuidando aí de você. Estou brincando, é claro. Porque agora a gente vai ter um tempo que a gente chama de ideia, onde os pais eles vão ter um tempo agora de pensar, né, a respeito dessa história e passar um tempo com os pequeninos, ensinando eles para que o que nós vimos aqui possa inculcar, possa entrar no coração deles cada vez mais. Então, pais, papais, mamães, meus queridões, eu separei aqui duas perguntas que se originam do tema, do assunto principal desse texto, dessa história, que é fazer o certo mesmo que todos façam o errado. Esse é o tema, fazer o certo mesmo que todos façam o errado. E aí, pensando nesse tema, vem a pergunta: o que é o certo e como eu posso saber o que é o certo? É isso que você vai perguntar para o seu pequenino, que você vai ensinar ele agora. Você vai dizer para ele que o certo é aquilo que agrada a Deus. E aí se ele perguntar para você, mas o que é que agrada a Deus? Como eu posso saber o que agrada a Deus? Olha só, pode ser que ele te pergunte, hein? Não subestime. Você vai dizer para ele que é aquilo que está aqui na palavra de Deus. O certo é aquilo que Deus diz que é o certo. E Deus diz acerca do que é certo quando ele fala aqui na sua palavra. Então, isso pode gerar no nosso coração, no coração dos pequeninos, que eles não fazem o que é o certo, que eles não fazem, que eles não ouvem a Deus, que eles não obedecem a Deus. E é bom que eles sintam isso, porque o Espírito Santo, ele traz através disso o arrependimento, para que eles se voltem para Deus. Então, nesse momento que você trabalhou isso com eles, você vai para a segunda pergunta, ou para a segunda afirmação, na verdade. Você vai dizer para ele que Jesus, assim como aquela arca, ele é a nossa salvação.
que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o único caminho. Sem ele não há salvação. E que nele nós estamos seguros. Ele é a nossa força, porque nós somos fracos às vezes e não conseguimos obedecer ou agradar ou ouvir a Deus. Mas que nós temos sempre Cristo habitando em nós. Ele mesmo disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então você vai conversando isso com ele. E você vai dizer que quando nós não conseguimos obedecer ou nós não queremos obedecer a Deus, nós podemos pedir a Deus que nos ajude. E a Bíblia nos ensina que Jesus, ele sempre nos ouve e intercede por nós ao Pai. Legal? Então é isso. Gente, Deus te abençoe. Eu espero que você tenha tido um tempo abençoado com o seu pequeno, que você tenha, a partir daqui, que você aproveite esse material para conversar com ele sobre a Bíblia, sobre quem é Jesus, e que você tenha uma ótima e uma abençoada semana, tá bom? Então é isso, até a próxima, nos vemos lá se Deus assim quiser. Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua vida. Até mais.